Boa tarde, alunos do 8º ano. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema endócrino. No caderno do aluno, vamos encontrar esse conteúdo na página 16. E na página 16 tem atividade 2. Fala sobre a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Isso existe? Sim. Por quê? Porque o sistema nervoso controla essa glândula chamada de hipófise. E essa glândula secreta hormônios que controlam todas as outras glândulas. Então, o sistema nervoso, ele controla a hipófise, que por sua vez controla as outras glândulas. Por isso, nós dizemos que existe uma interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Anote isso no seu caderno, porque é importante. Mas vamos lá, vamos falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é um sistema complexo. E ele é constituído pelas glândulas endócrinas do nosso corpo. Mas o que são glândulas mesmo? Essas glândulas são estruturas responsáveis pela secreção de substâncias. Elas podem ser classificadas em 3 tipos: endócrinas, exócrinas e mistas. As glândulas endócrinas lançam a sua substância, que são os hormônios, que nós vamos falar sobre eles hoje, no sangue. E elas são transportadas até o local aonde elas vão atuar. Isso depende de receptores específicos. Alguns hormônios atuam em todo o corpo e alguns hormônios são específicos para aquele local. As glândulas exócrinas, elas vão apresentar ductos que vão garantir que as suas substâncias sejam lançadas em cavidades ou superfícies corporais, como glândulas sudoríparas, que saltam a água, o suor, para refrigerar o nosso corpo. E algumas glândulas são mistas, como o caso do pâncreas, que vamos ver um pouco mais à frente. E o que são esses hormônios? Os hormônios são moléculas sinalizadoras, que vão atuar em locais específicos do corpo. Atuam graças a receptores que as células possuem. Um hormônio pode circular por todo o corpo e ele pode ter ação em diversas células, como é o caso da tiroxina produzida pela tireoide. Essa substância ela vai garantir um aumento da velocidade das reações químicas, principalmente aquelas que realizam o metabolismo de carboidratos. E esse hormônio, tiroxina, age em todas as células do corpo. Alguns hormônios vão atuar apenas em lugares específicos, dependendo todos de receptores específicos para aquela substância. Então, uma glândula endócrina produz uma substância, que é o hormônio, ele é liberado na corrente sanguínea e ele vai atuar dependendo do receptor que ele vai encontrar ao longo do nosso organismo. Quais são as glândulas que formam o sistema endócrino? A primeira delas, vamos falar, é a hipófise. Ela é considerada a glândula mestre. Por quê? Porque ela produz vários hormônios e esses hormônios é que vão, na maioria das vezes, estimular outras glândulas, como a tireoide, que falamos aqui, a suprarrenal, as glândulas sexuais, que é o ovário e o testículo. E também ela vai liberar o hormônio do crescimento. Se a pessoa tiver um excesso desse hormônio, pode acontecer um crescimento exagerado. O contrário também pode produzir um nanismo, quando esse hormônio é produzido em formas
em quantidade insuficiente. Um outro hormônio que também é produzido pela hipófise é o ADH. Muita gente fala que a cerveja é diurético. Na verdade, é uma mentira. O que acontece é que o álcool se liga nesse hormônio aqui e ele não pode, então, atuar. E aí a pessoa acaba perdendo água, porque o ADH, ele controla justamente a secreção de água. Ele evita que você perca toda a sua água, formando uma urina exagerada. Então, o álcool, ele impede a atuação do ADH. Cerveja não é diurético. O hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula que controla várias substâncias, chamado de fatores desencadeadores, que é o meio que o sistema nervoso vai controlar o comportamento sexual via sistema endócrino. O hipotálamo estimula a glândula hipófise a liberar hormônios que são chamados de FSH e LH. Esses hormônios vão atuar, por exemplo, na mulher, no ovário e no homem, nos testículos. É esses hormônios, então, que vão controlar o sistema reprodutivo. Como a hipófise secreta hormônios, lembrando mais uma vez, que controlam essas glândulas, a hipófise está subordinada ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vai controlar a hipófise e a hipófise vai controlar as outras glândulas. E o hipotálamo está mediando esses dois sistemas. Então, veja, nós temos a hipófise, que secreta hormônios que vão controlar as glândulas. A hipófise, ela está subordinada ao sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central atua controlando o sistema endócrino por meio da hipófise. E a mediação desses dois sistemas é feita pelo hipotálamo. A tireoide. A tireoide é uma glândula muito importante e ela produz dois hormônios, o T3 e o T4. Como já falamos, ele vai controlar principalmente a liberação de energia do corpo, porque ele pode aumentar a taxa metabólica, aumentar as reações químicas, aumentar a velocidade das reações químicas. Esse hormônio estimula a produção de diversas substâncias que vão contribuir para a síntese de proteína. Assim, o hormônio da tireoide está relacionado ao crescimento, maturação e desenvolvimento. Pessoas podem apresentar alterações na secreção desse hormônio. Se a alteração for por diminuição, a pessoa terá um hipotireoidismo e terá que fazer uso de medicamento para controlar o hormônio. Se a pessoa secretar muito hormônio, ela terá o hipertireoidismo. Também existem remédios que controlam essa secreção maior do hormônio. Mas ambas são doenças que precisam ser detectadas com tempo. Qualquer alteração no metabolismo, é importante investigar a atuação da tireoide. É muito comum na população casos de hipotireoidismo, principalmente em mulheres. As paratireoides são glândulas localizadas próximas à tireoide e elas vão controlar principalmente a remoção de cálcio da matriz óssea e a reabsorção de cálcio do intestino e também dos túbulos renais, aumentando a concentração de cálcio no sangue, que é tão importante para a contração muscular, a coagulação sanguínea e também o controle das células nervosas. As adrenais. As adrenais, elas liberam substâncias que são muito importantes
para o controle não somente do funcionamento do rim. Por exemplo, o cortisol. O cortisol é um importante hormônio que controla diversas funções no corpo. Quando nós estamos em uma situação de perigo, nós liberamos o cortisol. O cortisol é chamado hormônio do estresse. Hoje em dia é muito falado sobre isso. Ele faz com que várias outras substâncias comecem a atuar no nosso corpo, principalmente aumento da secreção de glicose. Isso mesmo. O cortisol está diretamente relacionado ao nível de glicose do nosso organismo. Por isso que o aumento do estresse e o aumento da secreção de cortisol pode ser muito prejudicial ao nosso organismo. O controle do estresse é muito importante na nossa vida atual. Outra glândula importante é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que contém substâncias que são liberadas de forma exócrinas, que vão, por exemplo, à cavidade intestinal, que é o chamado suco pancreático, e também liberam dois hormônios importantes que atuam no metabolismo da glicose. Esses hormônios são a insulina e o glucagon. Quando nós nos alimentamos, o nosso organismo, no caso o pâncreas, libera a insulina. A insulina faz com que a glicose que está na corrente sanguínea vá para a célula, para servir como fonte de energia. Quando essa glicose começa a cair na corrente sanguínea, é liberado o glucagon, que mantém um nível de glicose aceitável para que a pessoa permaneça viva. Esses dois hormônios aqui são muito importantes para controlar os níveis de glicose. Veja, quando você ingere uma quantidade muito grande de glicose, você pode ter uma questão de uma liberação muito grande de insulina, causando depois o que nós chamamos de resistência à glicose, que pode levar a quadros de diabetes. Por isso, nós devemos ingerir carboidratos de forma controlada, nem muito e nem pouco, para que essa relação insulina e glucagon funcione de forma adequada. Bom, agora vamos assistir um vídeo que fala sobre o sistema endócrino. Vamos lá?